Bom dia, Bruninha. Eu vou fazer um resuminho aqui pra você do que a gente deu na sala, tá? Que foi esse assunto de dilatação. Dilatação nada mais é do que quando você aquece alguma superfície, você aumenta a temperatura, você está aumentando a energia dela. Se você aumenta a energia, as moléculas ficam agitadas e elas precisam mais de espaço. Por isso que os sólidos, os líquidos, eles dilatam com o aumento da temperatura, certo? Só que essa dilatação, ela ocorre de três formas em relação à dimensão. Ela ocorre de forma linear, que só o comprimento. Ela ocorre de forma superficial, com duas dimensões, que tem a ver com área. E ela ocorre de forma volumétrica, que é em relação ao volume, porque tem três dimensões, certo? O que é que você tem que considerar nessa dilatação? Você tem que considerar o comprimento inicial, que é esse daqui, que é o tamanho da sua barra. Aí depois que você aquece, essa barra dilata, esse vai ser seu comprimento final. E essa variação aqui é quanto essa barra variou, quanto essa barra dilatou, no caso, que a gente chama de ΔL. Então, ΔL, que é a variação do comprimento, é igual ao comprimento inicial, que é o tamanho que a barra tinha, vezes alfa. Alfa é o coeficiente de dilatação linear. O que é isso? Cada material, ele vai variar de uma forma diferente, tá? Então, se for aço, ele vai variar de uma forma, vai ter um alfa, o valor de alfa. Se for o cobre, por exemplo, ele vai ter outro valor de alfa. Esse alfa vai depender do material. Então, toda vez que a dilatação for linear, for em relação ao comprimento, você vai considerar o alfa, vezes a variação de temperatura. A variação de temperatura importa porque se você varia, por exemplo, de 5 graus para 1005 graus, essa variação de temperatura foi totalmente significativa, tá? Então, você tem que considerar obrigatoriamente a variação de temperatura para você ver se a sua barra de metal, ela dilatou em relação ao comprimento, porque eu estou falando de dilatação linear. Então, o ΔL é a variação do comprimento, o LO, o comprimento inicial, o alfa é o coeficiente de dilatação linear e ΔT é a variação de temperatura. As dilatações superficial e volumétrica são exatamente iguais, tá? Só que a superficial você está falando de área, tá? Então, a variação da área é igual à área inicial vezes o beta. O beta é o coeficiente de dilatação superficial, tá? A maioria das questões, ele não dá o beta, ele dá o alfa. E a gente tem que fazer essas relações, ó. Como o beta tem duas dimensões e o gama tem três dimensões, eu pego o meu alfa, que normalmente é dado na questão, e multiplico por 2 para achar o beta. E pego o meu alfa e multiplico por 3 para achar o gama, certo? Então, o beta eu vou usar na superficial, o alfa na linear e a volumétrica eu vou usar o gama, tá? É o mesmo valor porque é o mesmo material. Então, o alfa, ele pode ser usado nas três, só que você precisa fazer essa relação, 2 vezes alfa e 3 vezes alfa, certo? Então, na dilatação superficial, ele vai dilatar, a sua barra vai dilatar tanto em comprimento quanto em largura. Então, você considera essas duas dimensões. E na dilatação volumétrica, ela vai dilatar em comprimento, altura e largura, em três dimensões, certo? Não esquecendo que esse gama aqui, você precisa pegar o alfa e multiplicar por 3 para substituir aqui, tá? Algumas questões, ela, ao invés de pedir o ΔL e o LO, que é a variação do comprimento, e o comprimento inicial, ele pode pedir o comprimento final. Mas se delta é variação, que é comprimento final menos inicial, é só você substituir nessas formulazinhas aqui e calcular as variações, tá? A dilatação dos líquidos, você vai usar o ΔV, que é a dilatação volumétrica, é a mesma fórmula de dilatação volumétrica, porque o líquido ele não tem como dilatar em uma dimensão ou duas dimensões, ele só dilata em três, tá? O que vai mudar na dilatação dos líquidos? Porque para você medir a dilatação do líquido, você precisa de um recipiente sólido.
como se fosse um recipiente de metal, um cubo de metal, e que tivesse um líquido dentro. E aí, quando você aquece isso, o que vai variar? Vai dilatar tanto o líquido quanto o sólido. Então, você tem que considerar a variação do recipiente e a variação do líquido aparente, que é exatamente o líquido que derrama quando ele dilata, tá? Então, quando você tem uma dilatação de um líquido, você tem um recipiente de metal e você tem um líquido aqui dentro, tá? A partir do momento que você transfere calor para esse recipiente, o que vai acontecer? Vai ocorrer a dilatação do recipiente, tá vendo que ele ficou maior? E vai ocorrer também a dilatação do líquido. Aí, o que você vai calcular? Esse líquido que derramou aqui vai ser o líquido aparente, que você vai ter que calcular a variação volumétrica desse líquido que derramou. E tem que calcular também o ΔV do que aconteceu com o recipiente sólido, porque ele também dilata. Então, para você calcular o ΔV real, que é a variação do volume do líquido, você tem que somar o ΔV do recipiente com o ΔV do líquido. Então, você considera o sólido e o líquido e soma essas variações, tá? É só fazer substituições normais com a mesma fórmula de dilatação volumétrica. O que vai mudar também, como eu falei que esse coeficiente de dilatação ele depende do material, o material do líquido vai ser um e o material do recipiente vai ser outro, tá? Então, o gama do recipiente vai ser diferente do gama do aparente, porque aqui eu tô falando do líquido e aqui eu tô falando do sólido. A única coisa que vai mudar é isso, ok?